Olá, eu sou a Águida Silva e essa é a sequência de vídeos sobre o profeta Daniel. Então, nós tivemos um primeiro vídeo com características técnicas do livro e da personalidade de Daniel. Nós tivemos um segundo vídeo em que nós começamos a ver as visões de Daniel. E nós começamos a ver na ordem cronológica das visões. Então, é importante falar isso, por quê? Porque o livro de Daniel, ele não segue, os capítulos não seguem a ordem cronológica dos fatos, do acontecimento dos fatos. Então, eu tive o cuidado de fazer o vídeo colocando nessa ordem cronológica, por isso que parece que está pulando e voltando o capítulo. Então, o vídeo passado nós vimos a primeira visão, a visão da estátua, né? Nós vimos Daniel ali no período de Nabucodonosor, que ainda era o Império Babilônico, vendo coisas que aconteceriam séculos depois. Depois nós vimos a visão das 4 bestas, nós vimos um pouquinho sobre a loucura de Nabucodonosor, que foi a revelação do sonho que Daniel teve, e nós vimos também a visão das 4 bestas que aconteceu no capítulo 7, né? Que foi uma analogia com a mesma visão que ele já tinha tido anteriormente. Então, a visão das 4 bestas também, ele ainda estava no Império Babilônico e já estava vendo coisas que aconteceriam anos e séculos adiante. E agora a gente entra aqui no terceiro vídeo, na ordem cronológica das visões. A próxima visão de Daniel vai ser a visão do carneiro e do bode. Essa visão do carneiro e do bode foi 2 anos após ele ter tido aquela visão das 4 bestas que nós vimos no vídeo anterior. A revelação das 70 semanas que Daniel teve e o Principado da Pérsia. Então, nós estamos vendo na ordem cronológica dos fatos. Então, a visão do carneiro e do bode, né? Se a gente pegar lá o texto, Daniel está no 3º ano do rei Belsazar, ou seja, ainda está no Império Babilônico. Esse é o ano de 550 antes de Cristo. Então, ele já está próximo da chegada do rei Ciro. O rei Ciro chega em 539, né? O Império Persa derruba a Babilônia em 539, mas ele aqui está em 550. E ele tem essa visão do carneiro e do bode, que nada mais é do que a visão que ele teve no capítulo 7, sendo que agora ele vai falar só do carneiro e do bode. Então, nós vamos ver depois o que representa cada um, mas é uma confirmação da visão anterior. Mas o detalhe importante, né? Daniel está vendo, Daniel está no tempo, vendo, ele está num tempo, ele está no ano 550 a.C. Em 550 a.C., ele está vendo o que já está definido no mundo espiritual para acontecer em 539, o que está para acontecer em 333, né? O que está para acontecer nos tempos que ainda virão. Então, a gente está vendo que ele tem essas visões sobre o futuro. Então, ele estava lá no reinado do rei Belsazar, ainda era o Império Babilônico, e ele tem uma visão, a visão dele que ele vê lá em Suzã, é uma das províncias onde depois ficará o rei da Pérsia. Ele não está lá, ele está ali na Babilônia tendo aquela visão. E ele vê um carneiro com 2 chifres, sendo que um chifre é maior que o outro. Se a gente for pegar aqui a imagem, né, um carneiro com 2 chifres, sendo que um é maior que o outro. Isso aqui nada mais representa do que ele já tinha visto anteriormente naquela estátua, naquelas bestas. Esse é o Império Persa. É o Império Medo-Persa, 2 chifres, Medo-Persa. É o império que vai vir em 539 a.C., que vai derrubar o Império Babilônico. Então, esse é o carneiro de 2 chifres. Um chifre era maior que o outro. Se a gente pegar no texto, ele vai dizer isso, né? Um era mais alto do que o outro. Por quê? Porque o Império Medo-Persa, a gente sabe que a Pérsia tinha um poder maior, né? A Ciro vem com um poder maior. Então, a gente sabe que quando Ciro chega na Babilônia, Ciro conquista a Babilônia e ele sai e ele continua nas conquistas do Império Medo-Persa. E ele deixa Dario lá na Babilônia, que é um general Medo, ele deixa esse general regendo a Babilônia. Mas, na verdade, quem tem mais força
é a Pérsia, que está saindo naquela conquista dos reinos. Se a gente pegar aqui adiante, eu coloquei um mapa. Aqui é o Império Medo-Persa. Então, é um império que veio com muita força, é um império que se estendeu bastante, né, nas regiões aqui. E a gente vai ver o império que vem através de Alexandre, que é o Império Grego. Se a gente for pegar lá na visão, ele vai ver também um bode com um grande chifre. Então, Alexandre o Grande, todo com muito poder. Então, esse bode ele vem sem tocar no chão, ou seja, uma rapidez muito grande. Nós vimos nos vídeos anteriores que a Grécia, que Alexandre teve uma grande conquista em menos de uma década. Então, foi muito ágil. Era a figura do leopardo. Aqui em cima, o carneiro representava aquela figura do urso, né, que era o que representava o Império Grego, persa, naquela visão das 4 bestas. O bode com chifre é o que representava aquela visão, o leopardo. Então, Alexandre vem sem tocar o chão, ou seja, um império muito ágil, com chifre muito grande. E o impressionante é a riqueza de detalhes da visão que Daniel tem. Então, ele está em 550 a.C., né? Alexandre, o Império de Alexandre, ele vai ser dividido em 333. O que acontece? Alexandre chega com muita força, em menos de uma década, conquista quase o mundo inteiro da época, né? E o que acontece? Ele morre cedo. Quando ele morre, os 4 generais que eram amigos dele, nós vimos no vídeo anterior, esses 4 generais que ajudaram ele nessa conquista, vão dividir o império dele. E na visão de Daniel, a gente vai ver aqui que vem um bode sem tocar no chão, que tinha um chifre. E depois, na passagem, a gente continuando a ler, a gente vai ver que aquele grande chifre foi quebrado, Alexandre morreu. E no seu lugar subiram 4 também insígnes, ou seja, olha a riqueza de detalhes da visão que Daniel tem, que daquele grande chifre se quebraria e viriam 4. E isso realmente acontece, os 4 generais entram na disputa daqueles territórios. E a gente vai ver que durante o Império Grego, né, esses generais, eles disputam muito, a ponto de depois ficarem, um se sobressair. Se a gente for ler aqui, ó, vai dizer que se engrandeceu até contra o exército do céu. Um chifre muito pequeno, qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para Formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. Ou seja, se a gente for pegar a história da antiguidade, se a gente for pegar o que aconteceu, os fatos que aconteceram históricos, depois que Daniel teve essa visão, a gente vai ver que como que aconteceu isso. Vem o Império Grego, em 333 Alexandre morre e aquele Império Grego é dividido por 4 generais. Eles vão ter uma grande disputa por esses territórios, mas no finalzinho o Império dos Seleucidas é um império que vai estar mais forte, que vai conquistar mais espaço, inclusive vai tomar Jerusalém, o espaço onde se encontra Jerusalém. E tem um dos imperadores, que é Antíoco Epifânio, que ele vai tentar incutir a cultura grega no povo judeu. E ele vai profanar o templo, ele vai entrar no Santo dos Santos, ele vai colocar uma estátua de Zeus, ele vai colocar ossos de porcos. Então ele profana. Então é o que fala aqui, que ele se engrandeceu contra o exército do céu. Então, esses detalhes são impressionantes na visão de Alexandre, né? Alexandre tem a visão de que aquele bode com um chifre, o chifre se quebra, dá lugar a 4 chifres, desses 4 chifres, um dos chifres se engrandece até contra o Senhor, até contra o exército dos céus, o rei dos céus. Então, isso é a riqueza de detalhes da visão de Daniel. E o que acontece? Antes da gente entrar na próxima
na próxima visão, eu queria mostrar aqui, deixar claro uma coisa. Daniel, quando ele tem essa visão, ele não está vendo a pessoa de Ciro, ele não está vendo a pessoa de Alexandre, os generais de Alexandre, não. Ele está vendo o que está definido no mundo espiritual. A visão que Deus dá a ele é das forças espirituais que vão impulsionar as pessoas, que vão impulsionar Alexandre, que vão impulsionar Ciro. Então ele já está vendo que está definido no mundo espiritual e que vai se concretizar no mundo no mundo natural. Então isso que é o impressionante, esse que é o detalhe impressionante dessas visões. E outra coisa também importante é a força desse Império Grego, né? O Império Grego, ele vai chegar e ele vai, durante o Império Grego, vai ter, depois do Império Grego, vai começar o silêncio profético. Então, porque ele vem com as 4 cabeças, então a razão muito forte. Então, lembrando esse detalhe também que nós vimos no vídeo anterior, que é importante a gente ter esse detalhe em mente. O Império Grego veio o silêncio profético, né? Antes do Império Romano, que é quando chega Jesus. E a gente entra aí nas 70 semanas. As 70 semanas é a revelação que Daniel tem de 70 semanas que vão se suceder. Então agora, nessa visão das 70 semanas, ele já não está mais no reinado de Belsazar. Eu pulei aqui, mas antes disso tem aquele episódio, né, da mão, dos dedos, escrevendo na parede, que é no dia que cai o Império Babilônico, né, que ele profana os objetos do templo numa festa que ele faz dentro do palácio, e aí vem aquela mão, escreve, e Daniel vem com a palavra profética, né, contra Belsazar. Então eu pulei aqui porque não tem tanta importância da gente falar. A gente está tratando mais das visões mesmo de Daniel a respeito das coisas futuras. Então o que acontece? Aqui já passou isso, acabou o Império Babilônico. O Império Babilônico já caiu, já estamos no Império Persa. Então agora Daniel está onde? Ele está no primeiro ano do seu reinado, primeiro ano do reinado de Ciro. Então, quando que Ciro conquista a Babilônia? Em 539, essa data é certa. Todos os cruzamentos arqueológicos que foram feitos comprovam essa data. Então, no ano de 539 é quando Daniel estava. Então, o que acontece? Daniel, ele estava lendo o que estava escrito no profeta Jeremias, ou seja, Daniel estava estudando a palavra de Deus. Aqui Daniel já está bem mais velho. Ele já está em 539, já está com quase 80 anos. Ou com uns 80 já. Então ele está no início desse império, né? Na verdade, ele não está na Babilônia. Quem é que estava reinando da Babilônia para a gente lembrar? Dario. Então, ele era um general medo, que era também do reinado de Ciro, porque era Império Medo-Persa. Então, Ciro estava em outros locais na sua conquista e ele deixou o general lá. Então, Daniel estava estudando a palavra. Que palavra que ele estava vendo? Ele estava lendo a palavra do profeta Jeremias, as cartas que Jeremias tinha enviado aos exilados. E ele vê que os 70 anos que Jeremias havia profetizado, Jeremias havia dito que depois de 70 anos o povo voltaria e Jerusalém seria reconstruída. Isso estava escrito, o profeta Jeremias fala isso. E ele estava lendo, e ele percebe que já tinha passado. Então, já estava no tempo daquela palavra profética que tinha sido lançada para o povo dele, para o povo de Deus, o povo de Israel. E o que acontece? Ele percebe que não está se cumprindo aquela promessa. Então, na mesma hora, ele tem aquela atitude de humilhação, né? Ele veste pano de saco, né? Que fala, ele joga aqui, ó, com súplicas, dirigiu meu rosto ao Senhor para buscar com oração, súplicas, jejum, saco e cinza. Ou seja, ele tem uma atitude de humilhação e ele tem uma palavra
gente vai pular aqui essa parte, mas vale lembrar que ele tem uma oração em que ele confessa o pecado do povo, em que ele renuncia àquela desobediência, aquela rebeldia contra os mandamentos da lei do Senhor. Então, ele confessa o pecado dos príncipes anteriores, ele confessa o pecado dos pais dele. Ele tem essa atitude perante Deus porque ele vê que já está no tempo. Ele diz: Senhor, já se passaram os 70 anos, já está na hora do nosso povo voltar. Então é importante a gente fazer esse comentário, por quê? Porque a gente vai ver no capítulo que vem depois desse, depois das 70 semanas, que isso foi extremamente importante, porque Daniel se posicionou, e a partir do momento que Daniel se posicionou, o que aconteceu com jejum e oração, e fez aquela oração declarando palavras, né? Declarando palavras de confissão pelo povo, aquilo foi importante para liberar, para habilitar no mundo espiritual aquilo que estava retido. Nós vamos ver isso no capítulo posterior a esse. Quando ele tem essa atitude, que ele tem jejum, oração, ele recebe essa visão, essa revelação das 70 semanas. Então vamos lá ver, né? Ele diz que vem um anjo, né, falar com ele, e o anjo vai dizer, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Então isso é muito importante. A profecia das 70 semanas é uma palavra para o povo de Daniel, sobre a tua santa cidade. Ou seja, era algo específico para o povo judeu. Era algo referindo especificamente à santa cidade de Jerusalém. Então, por que eu estou falando isso? Porque as 70 semanas tem várias linhas teóricas. E nós vamos seguir qual linha? A linha mais racional. Então, o detalhe importante é esse. Foi algo para o povo judeu. As 70 semanas são para o povo judeu, para a cidade santa. Então, ele vem falando isso. Outra coisa que eu marquei no texto, depois vocês têm que ler o texto, dar uma pausa e dar uma lida no texto aí. Até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Ou seja, ele está fazendo uma profecia para o povo judeu. E essa profecia, que é para o povo judeu, ela vai falar do tempo que vai suceder até o ungido, até o Messias prometido, né? E ele vai falar que firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aquele príncipe fará cessar o sacrifício e a oblação. Então ele está fazendo a profecia do tempo para se chegar àquele Messias prometido. Ou seja, nós aqui hoje vamos nos ater à linha teórica que define as 70 semanas como tempo desse período intertestamentário, que é o período desde a reconstrução de Jerusalém, porque é algo para o povo, para a cidade santa, da reconstrução de Jerusalém ao ungido. Então a gente vai ver como que bateu, se a gente for pegar e contar os anos, vai dar certinho o tempo da reconstrução de Jerusalém até a vinda de Jesus. Então vamos lá começar a estudar essa profecia. Né, o ciclo da semana, embasamento bíblico. Então ele fala de semanas, mas vamos ver o que está escrito nos textos bíblicos. Lá em Levítico 25 diz, né, então a terra descansará um sábado ao Senhor. E aí ele fala assim na palavra: 6 anos semeará a sua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherá os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá um sábado de descanso. Lá no final ele diz: também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Ou seja, aqui em Levítico 25, depois se vocês pegarem para ler com calma, vocês vão ver que ele relaciona a semana de 7 dias, cada dia a um ano. Então, uma semana são 7 anos, uma semana de 7 dias, 7 anos.
Ah, mas você vai seguir só por essa referência? Não, vamos pegar outra referência, Números 14. Lá em Números 14, num outro contexto, ele vai dizer: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias. Cada dia representando um ano, ou seja, 40 dias foram os 40 anos que eles estiveram no deserto. Então, aqui em Números, num outro contexto do que fala em Levítico, ele está falando também relacionando o dia ao ano. E outra referência em Ezequiel, já num outro contexto, né? E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, tal, tal, tal. No final ele diz: um dia te darei para cada ano. Então a gente vê que classificar o tempo na Bíblia é algo muito desafiador. Porém, a gente viu através de 3 referências diferentes que a gente pode relacionar o dia ao ano, um dia a um ano. Então, 7 semanas, ou então uma semana, 7 anos. 7 semanas, 70 semanas. Então, 70 vezes 7, 490 anos. Então, a gente vai ver isso. A gente vai ver que, na verdade, com essas referências, a gente tem 70 semanas, que são 70 vezes 7. Que dá 490. Só que um dia, né, um ano, então são 490 anos. Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que em 444 teve o decreto que foi lançado para que o povo voltasse e reconstruísse o templo. Então, se a gente contar de 444 até o ano em que Jesus é reconhecido como rei. Quando é que Jesus é reconhecido como rei? Jesus é reconhecido como rei em Lucas 9:38, quando ele entra na cidade de Jerusalém e nessa entrada triunfal de Jesus ele é reconhecido como rei. Então a gente vai ver que aí se cumprem os anos. E aí tem aquela semana que é interrompida. Quando é que interrompe isso? Jesus morre. Quando ele morre, ele cessa os sacrifícios. E aí a gente vai ver que essa sessão é o período que parou a semana. Quando é que vai? Aí depois que Jesus morre, vai ter um tempo para que a igreja de Cristo comece. Quando a igreja de Cristo começa, acabam as 490 semanas. Porque a ruptura, o povo judeu não aceitou. Então, quando começa a igreja cristã, é a ruptura com o judaísmo. Então, são 490 anos. Se a gente pegar o ano 444, até Jesus entrar em Jerusalém, até Jesus morrer. Só que tem um detalhe importante. O ano hebraico, ele era de acordo com o ciclo da lua. Então, era através de ciclos lunares. Então, aqui ele fala de 490 anos hebraicos, que são ciclos lunares. Então, é um ciclo mais curto do que o ciclo solar. O nosso calendário, o calendário gregoriano, ele se baseia em ciclos solares. Então a gente tem que fazer uma equivalência, porque o ano hebraico é mais curto. Então os 490 anos hebraicos equivalem a 475 anos do nosso calendário solar, o calendário gregoriano. Então 475 anos solares é o tempo da lei de Artaxerxes, que é o decreto para reconstrução do templo, até a morte de Jesus, que é o que equivale a 490 anos hebraicos. Então essa é a interpretação nessa linha teórica das 70 semanas de Daniel. Existem outras linhas até escatológicas, que vão falar que quando Jesus morre, interrompe e fica uma semana para o final, para quando Jesus voltar na segunda vinda. É uma outra linha, não é a linha que a gente vai se ater aqui, porque a gente viu que foi algo para o povo judeu. Então vamos lá, vamos continuar para o terceiro e último bloco, estamos chegando ao fim. Então o último bloco ele vai falar do Principado da Pérsia. Então o que a gente vai ver? No terceiro ano de Ciro, Daniel entra numa batalha espiritual de 21 dias. Ele vai começar um tempo de consagração.
E a gente vai ver que nesse tempo de consagração ele tem respostas do anjo Gabriel. Então vamos lá, né? Vamos ver em que momento histórico Daniel está, porque todos os capítulos praticamente de Daniel, ele começa situando no tempo histórico, para dizer aonde ele está, porque como ele não obedece à ordem cronológica, eles têm esse cuidado. Então, nesse tempo, eu pulei aqui os versículos que falavam para avançar, e eu já coloquei direto, né, na visão em si. Mas foi no 3º ano de Ciro. Então vamos lá, Ciro entra em 539. Então ele está no 3º ano de Ciro. Então o que acontece? Ele estava triste. Por quê? Pelas visões que ele já tinha visto que quando entrasse, que a palavra de Jeremias determinava 70 anos. E os 70 anos já tinham se cumprido, então o povo dele tinha que já estar reconstruindo, a cidade já está voltando, aquele exílio já tinha que ter acabado, o povo dele já tinha que ter sido liberto. E aí o que ele faz? Ele entra num tempo de consagração, num jejum de 21 dias. E aí vem e ele vê, quando ele tempa nessa consagração, ele vê o anjo Gabriel. Vocês têm que pegar o texto aí para ver, pega aí Daniel 10 para acompanhar a leitura com a gente. Então ele vê o anjo Gabriel. E o que acontece? Ele começa dizendo, homem muito amado. Então aqui a gente já vê o seguinte, a gente já vê que o relacionamento que Daniel tinha com Deus, aqui Daniel, imagina, no 3º ano de Ciro, Daniel já está com uns 80 anos. Então Daniel, né, ele tem essa visão. E aqui mostra a autoridade que ele tinha diante de Deus e dos anjos, né? Por causa dessa posição que ele alcança espiritualmente através da vida de consagração que ele tinha com Deus. Então isso é um detalhe importante para a gente falar. E aí vamos avançar e fala, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, quando Daniel se retira para orar, para fazer um tempo de consagração e jejum pelo povo dele, por causa daquela palavra profética que ainda não tinha sido liberada, Deus envia o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ele vem com uma mensagem para Daniel, mas olha o que ele diz. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, olha só a profundidade dessas palavras. O anjo Gabriel, ele está com uma mensagem para trazer a Daniel. Ele é impedido por um principado da Pérsia, que resiste. Enquanto isso, Daniel está em batalha espiritual através do jejum e da oração. Por conta dessa batalha, dessa oração de Daniel, é enviado quem? Um arcanjo. O arcanjo vem, Miguel, e detém esse principado da Pérsia. E aí o anjo agora, ele vai influenciar os reis da Pérsia. Então preste atenção. Quando ele fala aqui, príncipe do reino da Pérsia, príncipe do reino, nós estamos falando daqueles tronos que Daniel viu na visão, ou seja, um principado, uma força que influencia o império da Pérsia. Então, essa força, esse principado era quem impedia. E aí, quando o arcanjo, que é um anjo, que é um super anjo, arcanjo, que é um anjo guerreiro, vem para guerrear por conta da batalha espiritual que Daniel está vivendo, ele impede esse principado. Então, o anjo Gabriel, que já é um anjo mensageiro, então é outra hierarquia angelical, né? O arcanjo Miguel é um anjo guerreiro que detém o principado da Pérsia, que é na mesma hierarquia, porque a hierarquia para o mal é a mesma hierarquia para o bem. Então, o arcanjo está na mesma de príncipe, ele está na mesma hierarquia daquele principado, e ele detém o principado do mal, a influência do mal que está impedindo, né, a palavra profética para o povo de Israel. E aí, quando o anjo consegue passar, antes de ele trazer a mensagem a Daniel, ele vai influenciar. Agora ele não está dizendo de reino, ele está falando dos reinos, não um trono, não um principado. Ele está falando dos reis da Pérsia, ou seja, ele vem influenciar, né,
Ciro, que vai começar a emitir aqueles decretos que vão favorecer a volta do povo, que é o que vai desencadear na reconstrução do templo, na reconstrução do muro, de Esdras, né? De Esdras voltar. Então, esse mesmo anjo, que vem através da oração de Daniel, que é retido no mundo espiritual por um principado, e é liberado um arcanjo que tira esse principado e que estava impedindo do anjo passar. O anjo, além de levar a mensagem para Daniel, ele vai e influencia os reis da Pérsia para emitir os decretos de liberação do povo de Israel. Então, olha só o poder dessa oração intercessora. E aí a gente vai ver, né, que o que acontece depois disso? Depois que o anjo vence, né, o principado da Pérsia, Daniel consegue habilitar no mundo espiritual aquilo que era a palavra profética que era proferida para o povo de Israel, que estava impedindo. Então, através do posicionamento dele aconteceu isso. E o que é importante a gente destacar também, que eu não coloquei aqui, é que nessa visão, o anjo, ele fala assim para Daniel, olha, depois vocês vão ver lá no texto, que eu também não coloquei aqui, mas é interessante dar uma olhada. O principado da Pérsia foi detido, porque hoje há quem interceda pelo povo, que era Daniel que estava intercedendo pelo povo. Mas vai vir o principado da Grécia, e não há quem interceda. Então, olha só o que o anjo faz Daniel saber muito antes de acontecer. O principado da Grécia viria com Alexandre, Daniel já estava morto há muito tempo, 2 séculos depois disso. E o principado da Grécia, se vocês lembram, o leopardo vinha com 4 cabeças, ou seja, a razão muito forte. Quando vem esse principado com uma força de razão, influência de razão muito grande, né, que entram as filosofias, que entram a política, que entra Aristóteles, Platão, que é o homem acima, a razão contrária à fé, ao silêncio profético, né? E antes o anjo já diz a Daniel,